SluPP 332, vamos falar hoje sobre a pílula do exercício físico, né? Um dos famosos compostos que muitos chamam de peptídeo, mas na verdade ele é apenas uma pequenina molécula que atua dentro do núcleo da tua célula, especificamente falando. Eu vou explicar melhor sobre isso aqui nessa aula de hoje, então fica comigo nesse vídeo até o final para você entender tudo sobre SluPP. Roda nosso disclaimer e pau no gato, vamos para nossa aula. Então vamos lá, pessoal, vamos entender então 100% aí o que é o SluPP, né? Vamos começar direto ao ponto aqui, tá? Sem enrolação sempre. O alvo real do SluPP, ele é um receptor nuclear que a gente chama de PPAR-delta. Esse receptor, para quem já é mais familiarizado com algumas substâncias, é o mesmo receptor do Cardarine, por exemplo. Então, quando o SluPP ele age nesse receptor, vão ter melhora significativa do nosso metabolismo. Então, o que vai acontecer aqui? SLUP vai atuar como um regulador mestre aí do metabolismo energético. Por quê? Porque ele está atuando, ativando esse receptor PPAR-delta. Quais são os principais efeitos aí mais conhecidos quando a gente utiliza um composto que ativa esse receptor? Vai ter mais oxidação de ácido graxo, tá? Ou seja, vai ter mais emagrecimento, vai ter melhora aí da questão mitocondrial pelo aumento das mitocôndrias, tá? Então, biogênese mitocondrial e também melhora aí da eficiência energética, tá? Que quer dizer, você vai ficar mais disposto para treinar, por exemplo, você vai ter mais disposição, beleza? Aqui é o alvo principal aí quando a gente usa o SluPP. O alvo principal é esse receptor PPAR-delta. Efeitos positivos aí confirmados para quem utiliza o SluPP também, além dos que eu falei agora aqui acima, tá? Menos estresse oxidativo neuronal, então, ou seja, a gente tem uma atuação também lá no cérebro, tá? Melhora da neuroplasticidade, sinapses e resiliência neural, ou seja, você tem uma função cognitiva melhorada, bem como a neuroplasticidade aí aumenta o seu potencial de aprendizado, tá? É muito interessante isso aqui, muito legal, mas é aquele negócio, né? Não adianta aumentar a neuroplasticidade se você não está praticando alguma coisa. É a mesma coisa que você utilizar esteroide anabolizante para ter efeito anabólico e não treinar, não se alimentar corretamente. De fato, você vai ter um potencial pífio, né? Então, quando nós falamos neuroplasticidade, estamos falando, pô, em ficar mais, desenvolver uma inteligência maior? Sim, mas você tem que praticar a neuroplasticidade, né? Tem que praticar algo que gere isso, tá? Além do SluPP tá ajudando nesse ponto, você tem que, por exemplo, praticar leitura, tá? Exercício físico também vai aumentar a neuroplasticidade, tocar algum instrumento, tudo que te leve a ter um aprendizado, tá bom? Vai melhorar a tua neuroplasticidade aí também. Benefícios aí que mais fazem sentido do SluPP, tá bom? Então vamos lá. Temos maior produção de ATP em tecidos de alta demanda, então, por exemplo, coração, cérebro, temos uma maior produção de energia nesses órgãos, tá? Mudança do seu cérebro para o quê? Maior uso de ácidos graxos cetonas, né? Então o que quer dizer? Quer dizer que o seu cérebro vai sinalizar para ter maior queima de gordura também, tá bom? Menor dependência glicolítica, ou seja, você utiliza menos, por exemplo, glicose, glicogênio no caso, como substrato energético para ser queimado mesmo, né? Então a preferência vai ser a gordura. Tá, isso é ótimo para quem treina mais intenso, por exemplo. Se você tiver com a dieta bem adaptadinha aí, bem adequada, você vai ter um treino de alto rendimento enquanto tá derretendo gordura. Por isso que falam, né, que o SluPP ele é um mimetizador de exercício para queima de gordura, né, literalmente, porque realmente ele faz isso, tá? Estabilidade cognitiva, aqui nós estamos falando de você ter mais foco, mais clareza, mais resistência mental. Excelente, né? Um composto aí bem bacana. Agora, erros, né, que a maioria das pessoas cometem, se não praticamente todo mundo, eu não diria todo mundo literalmente, né, porque muitas pessoas ainda usam corretamente isso aqui, mas a maioria comete um erro gritante aqui, tá? E eu vou explicar para você, isso aqui é um conteúdo de ouro, pessoal, de ouro mesmo. Então o SluPP ele é hidrofóbico, tá? O que significa isso? Que a substância SluPP tem medo de água, ou seja, ela não se mistura bem com água, é tipo óleo na água, não vai se misturar. Compostos
hidrofóbicos são diferentes de se misturar, ficam diferentes na mistura de água, né? Eles não se misturam, não é legal essa mistura desses compostos, tá? Uso errado, sinalização errada. Misturar o SLUPP, um SLUPP duvidoso, com água bacterostática, por exemplo, você vai ter o quê? Precipitação. Quer dizer o quê? Quando temos precipitação, temos uma dosagem imprevisível, degradação do produto e um efeito nulo. Por quê? Se o seu SLUPP ele não for realmente desenvolvido, né, uma biotecnologia aí para ser diluído em água bacterostática, você vai encontrar um produto com efeito nulo, tá? Não vai funcionar, cara. Desencana. Então, eu já ouvi relatos de pessoas que usaram o SLUPP e falaram assim, pô, não funcionou em mim. Não é que não funcionou, é que provavelmente não era um produto legal. Então precisa tomar muito cuidado quando você for fazer a diluição do seu produto e principalmente a fonte. Então sempre confirme com a pessoa que você vai comprar se esse SLUPP ele se dilui tranquilamente numa água bacterostática, tá bom? Continuando aqui, vamos lá, diluição e riscos ocultos, né? Então, pô, se eu não posso diluir o SLUPP em água, se ele não é bom para ser diluído em água, comprei um SLUPP que não é de uma fonte boa, né? Uma fonte duvidosa. Bom, eu poderia diluir ele em álcool benzílico, ou ácido acético, ou um solvente aí, conhecido como DMSO? Sim, poderia dissolver nesses aqui. Mas a questão, diluir, né? Mas a questão é a seguinte, no álcool benzílico pode ser que você tenha aí reações alérgicas, tá? Inflamação no local e algumas respostas de inflamação sistêmicas, tá? Não é muito interessante. No ácido acético, o pH é instável, tá? Do ácido acético, logo pode levar à degradação do produto, tá? Ó, risco de precipitação. Então, não recomendaria também. No solvente DMSO, qual é o problema? É um solvente muito forte, não é recomendado para fazer aplicação subcutânea e quem faz aplicação subcutânea com esse solvente geralmente desenvolve uma irritação severa que pode aí durar a semana inteira, dias, né? Pode durar dias ali, ficar encaroçado, empelotado, vermelhão assim e vai te incomodar bastante a região, tá? Vai ficar até encaroçado. Ou seja, tem que tomar cuidado com a questão de diluição por conta desses riscos aqui, tá? Vamos falar agora sobre a meia-vida do SLUPP. Meia-vida curta, tá? Tem uma meia-vida em média aí de 6 a 8 horas, logo exige uma manutenção de uso constante, tá? Você precisaria estar aí fazendo o uso 2 ou até 3 vezes ao dia, dependendo do teu protocolo. Dosagens e aplicações, então vamos lá. Iniciantes, em média de 250 a 500 microgramas por dia, dividido em 2 a 3 tomadas no dia. Intermediários, de 1 a 5 miligramas por dia, dividido em 3 tomadas. E avançados, de 5 a 20 miligramas por dia dividido em 3 tomadas. Acredite ou não, os mais utilizados são esses aqui, né? Intermediários e avançados, essas doses aqui que são mais usadas do SLUPP, pela maior potencialização do SLUPP. Inclusive, ele em conjunto com um MOT-C, um SS31, melhora mais ainda a função mitocondrial, tá? Então, uma pessoa que está com as mitocôndrias bem defasadas, porque ficou muito tempo numa dieta hipocalórica, por exemplo, ele funciona magnificamente bem. Beleza? Agora, o que eu queria falar aqui para você sobre efeitos colaterais, tá? Eu coloquei algumas coisas aqui que é importante de você saber antes de você sair por aí se aplicando alguma coisa, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre efeitos colaterais. Então, pessoal, seguinte, sobre efeitos colaterais, a gente tem alguns pontos aqui importantes, tá? Para você saber. Aqui, alterações metabólicas, né? Então, efeitos colaterais em cima do seu metabolismo. Nós podemos ter aí uma supressão excessiva da glicose, né? Então, podendo te levar aí um quadro de hipoglicemia às vezes, uma sensação de fadiga, mente fadigada, corpo fraco, tá? É muito comum a gente ver alguns relatos de quem usa SLUPP falando que, poxa, eu usei SLUPP e, cara, eu tô me sentindo muito fraco, né? Depois de um tempo. Por quê? Ou tá com uma dose muito alta, ou com uma dieta muito agressiva em relação a calorias, ou treinando excessivamente. Então, assim, o contexto também influencia muito nessa questão aqui de alteração metabólica, tá? Não é exclusivamente do SLUPP. Temos também dificuldades em treinos de alta intensidade, né, dependentes de glicose. Então, cara, se sua dieta tá com muito pouco carbo, por exemplo, dificilmente você vai ter um rendimento bom em treino de alta intensidade. Esse é um ponto. Tem que tomar muito cuidado com as doses do SLUPP e aquele ponto que eu falei, né, tem que avaliar se suas mitocôndrias não estão defasadas, porque às vezes necessita de você combinar o SLUPP com um MOT-C ou com um SS31, por exemplo. Continuando aqui para o sistema nervoso central, né,
né? O nosso sistema nervoso, o cérebro literalmente, por conta de modulação de energia neuronal, tá? A gente tem alguns relatos que incluem pessoas que ficam com inquietação, ansiedade leve, sensação de hiperfoco, mas desconfortável, dificuldade de relaxar, tá? Então a gente tem assim, aumento da atividade mitocondrial em excesso, tá? Aí dependendo se você estiver usando um SLUPP com um MOTS-c sem a necessidade do MOTS-c às vezes, porque suas mitocôndrias já estão boas, você tem um aumento muito brusco da atividade mitocondrial. E aí pode gerar esses problemas aqui que eu falei acima. Alteração do balanço excitatório e inibitório, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio entre excitabilidade e inibição. Então tem aqueles momentos que você tá mais hiperativo e tem aqueles momentos que você tá mais tranquilo, de relaxamento mesmo, tá? Então assim, o SLUPP, ele não é um estimulante clássico, né? Como por exemplo um Venvance ou uma Ritalina, tá? Mas ele muda sim o teu ritmo neural em independentes casos, né? Aí varia de pessoa para pessoa sempre, beleza? Desregulação adaptativa do teu metabolismo, né, meu? Ó, rebote, tá? Por quê? Sensibilização do receptor, perda progressiva de efeito e necessidade subjetiva de subir a dose, né? Que é um erro brutalmente clássico aí da galera que acha que não está tendo resultado, vai lá, dobra as dosagens que o profissional passou e às vezes dá merda literalmente, tá? Então, grave isso aqui, ó, receptores nucleares não foram feitos para uma ativação artificial contínua. Então, o que isso quer dizer? Você usa por um tempo e para, tem que fazer aquele processinho de ciclagem. Usou ali 2 meses, para 2, 2 para 2, 2 para 2, para você não ter esse tipo de problema aí em relação à desregulação metabólica. Outro ponto aqui, ó, risco de carcinogenicidade, né? Aí a gente tá falando dos processos de tumor, câncer, né? E a gente tem um exemplo que aqui, esse carinha aqui é o Cardarine, tá? Que é um outro agonista do PPAR delta também. Foi abandonado, né? Os estudos foram abandonados após tumores em roedores, né? A gente sabe que a dosagem utilizada na época do estudo foi absurda em cima dos roedores e tudo mais, mas existe um mecanismo que causa isso, né? Que é o que? A proliferação celular, angiogênese, tá? E ativação crônica das vias de crescimento, porque o PPAR delta faz isso. Existe uma coisa que inibe essa ativação de vias de crescimento, tá bom? Mas isso eu falo mais em lugares aprofundados, mentoria, cursos, porque é uma questão realmente séria de ser abordada. Eu não posso vir aqui a público aberto falar sobre isso, que pode dar problema pro meu canal também aqui, tá? Porque, obviamente, não conheço a pessoa, eu não posso passar uma informação dessa e ela às vezes vai acreditar que vai solucionar a vida dela, quando na verdade pode ser que não. Então, não significa que o SLUPP causa câncer, tá? Significa que o risco não pode ser descartado. Então, nunca descarte um risco de possíveis aí aumento, né, da proliferação de tumores, tá bom? Efeitos hepáticos potenciais, tá? Então a gente tem aqui riscos, né, teóricos aí, tá? Sobrecarga de metabolização hepática, alterações de enzimas hepáticas, interação imprevisível com medicamentos, ou seja, nós não temos uma base estudada, cientificamente falando, de interação medicamentosa com o SLUPP, afinal ele nem aprovado ele é pouco estudado ainda, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Diferente de peptídeos, tá? Moléculas pequenas como SLUPP passam pelo fígado, beleza? Então, muita atenção com isso. Reações locais, né, sistêmicas aí, mas não pelo SLUPP, aí é por outro ponto, tá? Então é importante. Irritações, inflamação e reação alérgica, mas por quê? Por conta de veículos inadequados, né? O que significa os veículos? O que você vai diluir, né? O processo de diluição, tanto da água bacterostática ou de outra coisa que você for usar para diluir, e também as impurezas, por exemplo, que pode ter em um SLUPP de fonte duvidosa. Tem que tomar cuidado com isso. Endotoxinas, tá? Tem um vídeo meu no canal, depois você assiste com calma, sobre peptídeos contaminados para você entender melhor. E também um preparo instável, né? Um erro na hora de diluir e preparar o seu produto, tá bom? Continuando aqui, variabilidade extrema de resposta, depende de pessoa para pessoa, tá? Então esse é um efeito colateral que é pouco falado, né? Mas algumas pessoas sentem alguma coisa com o SLUP, outras não sentem nada e outras sentem efeito negativo com o SLUPP, né? Como aquele de cansaço extremo, por exemplo. Isso acontece bastante aí também, porque depende de quê? Genética, como eu sempre falo, estado mitocondrial, dieta, treinamento,
microbiota, processos inflamatórios no seu corpo, ou seja, tem uma gama de coisas que influenciam nessa questão de variabilidade de resposta. Então assim, ó, você viu aí que tem vários tipos de problemas que podem ser causados por um produto ruim, por uma diluição errada, por um produto contaminado, tá? Isso não é só com o SLUPP, a gente tem vários outros produtos que podem estar com riscos de contaminação e podem te levar a algum problema, algum dano metabólico indesejado, tá bom? Então, sempre que você for comprar qualquer coisa de peptídeo, substância, tenha uma fonte confiável para não dar merda, literalmente, ok? E nunca se esqueça, tá? A base é o que manda no teu corpo, no teu metabolismo. Alimentação, sono e treino e um equilíbrio hormonal adequado são literalmente a base para a resposta de qualquer outra substância que você vai pôr dentro do seu corpo. Fechado? Se você ficou com qualquer dúvida sobre o SLUPP, manda nos comentários aqui que eu te respondo. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mundo Hormonal. Um abraço e até a próxima.